Olá, amigos. Na continuação da leitura do romance espírita Amanhecer Divino, parte 4. Júlio recolheu-se e intimamente estava feliz por poder continuar contando com a companhia de Laura. Assim adormeceu. O sol batia nas janelas e aquecia o solar. Quando Júlio desceu para tomar seu de jejum, perguntou por Laura. Estela disse-lhe que seu amigo tinha pacientes aguardando e, não querendo acordar Júlio, saiu apressado, agradecendo e deixando recomendações a todos. Um tanto frustrado, Júlio acomodou-se melhor na cadeira e sorveu um gole do café quente e comeu fatias generosas de um pão de leite com manteiga, que só Estela sabia fazer. E a criada comentou que há muito não via o patrão alimentar-se com tanto prazer, que dava até gosto ver. Júlio riu, como não fazia meses, e agradeceu a Estela pelas mãos que preparavam o pão, que alimentava sua família, e disse que ela era uma mulher muito observadora. Foram interrompidos por um barulho desagradável que vinha da escada e quebrava o clima, ameno de até então. Quando Júlio viu o filho sentar-se à sua frente, reclamando que o leite estava frio, levantou-se irritado e, sem se despedir, cruzou o saguão e saiu batendo a porta. Estela foi para a cozinha aquecer o leite e chacoalhava a cabeça de vez em quando, ao lembrar-se de como Júnior era exigente, infantil e afastava todos dele. Não fosse por Dona Inês estar adoentada, já teria ido embora daquela casa. Não sem antes dizer umas verdades àquele homem, que ainda brincava com a vida, como se fosse um menino. A velhice chegara, e com ela vieram o cansaço e as dores. Já acalentava a ideia de comprar uma pequena moradia, onde pudesse cuidar do seu jardim, ir à igreja e desenvolver suas sonhadas experiências com ervas curativas. Como que tirada de um sonho, Estela despertou ao ouvir Júnior chamá-la aos gritos, como sempre. Ao chegar no topo da escada, viu a porta do quarto do casal aberta e entrou. Júnior chorava sobre o corpo de Inês, que apresentava um ar melancólico e ausente. Estela fez menção de sair e disse que ia mandar chamar Dr. Lauro, mas Júnior disse que seria inútil e que ela chamasse o padre. Estela, meio atordoada, atrapalhada, saiu e esbarrou num caro vaso de cristal que Júlio dera à esposa num dos aniversários de casamento. Curvou-se e começou a juntar os cacos, colocando-os no lugar, tentando encaixá-los, mas eles pareciam um confuso quebra-cabeças. Foi quando Júnior enxotou-a e sacudiu-a pelos ombros, perguntando se ela estava louca, porque sua mãe estava morta e ela preocupada com um vaso. Estela levantou-se envergonhada e permitiu que lágrimas amargas de dor deslizassem pelas faces sulcadas. Desabou pelas escadas e mandou José ir até o vinhedo chamar Júlio. O cavalo parecia não conseguir transpor a distância, que não era grande. Na verdade, José, sabedor da morte de Inês, estava tão aflito que não percebeu que já havia passado pelo vinhedo. O cavalo parou com o susto de uma chibatada mais forte que recebeu de José, obrigando o cavaleiro a frear seus pensamentos também. Constatou o erro e retornou imediatamente, mas dessa vez sem bater no animal. Júlio, naquela manhã, estava sem saber o porquê, saudoso de sua lua de mel com Inês, e até mesmo do tempo em que faziam planos juntos para o futuro do lindo bebezinho que chegara. A vida estava sorrindo para eles, pois eram jovens, belos, ricos e tinham um varão saudável. Ao ouvir a voz histérica de José, Júlio correu ao seu encontro. Mal terminara de falar o que havia acontecido e Júlio já se colocara a caminho do solar. Com a visão de Inês inerte, cadavérica, enlaçada por Júnior, parecendo uma única pessoa, ele não resistiu e esbofeteou o filho,
que, pego de surpresa, tombou ao chão, não fazendo questão de levantar-se logo. Estela, que assistia a tudo, correu acudir Júnior, que exibia um filete de sangue a escorrer-lhe do canto da boca. Amparado pela criada, levantou-se e, aproximando-se do pai, olhou dentro dos olhos dele e disse: finalmente satisfez sua vontade e concluiu o que minha mãe impediu. Espero que esteja feliz por ter alimentado sua sanha animalesca de violência. Júlio disse-lhe que se retirasse para sempre de sua casa, de sua vida, e não esperasse por herança alguma, pois não o considerava mais um filho seu. Júnior respondeu que tinha direito de ali permanecer, porque era herdeiro de sua mãe. Contudo, já tomara antecipadamente a decisão de ir embora, pois uma vez que sua mãe não existia mais, não havia nada que o ligasse àquela casa. Pouco me importa se sou filho seu ou não. Com certeza os filhos que teve com sua amante o eram, e precisariam mais do que ele de sua herança. Era óbvio que sua mãe tinha conhecimento do fato. Certa vez comentou com o filho que não sentia-se amada por Júlio. Retirou-se apressado, acompanhado por Estela, que, cabisbaixa e calada, foi até o quarto do rapaz e ajudou-o a fazer as malas. Esse deu-lhe muitas roupas caras para que fossem doadas. Depois foi até o banheiro de sua mãe, apanhou uma escova de cabelos, de prata trabalhada, e deu-a de lembrança a Estela, que relutou em aceitá-la, mas ele convenceu-a ao mencionar que Dona Inês a tinha em alta consideração e era-lhe grata por tantos anos de serviços prestados, especialmente pela amizade. Estela chorou e agradeceu. Desejou que Deus abençoasse Júnior e o protegesse em seu novo caminho. Abraçou-o demoradamente, com o mesmo carinho que Dona Inês o faria. Perguntou a Júnior como faria para sustentar-se, pois nunca trabalhara e não tinha nenhum ofício. Ele disse-lhe que não se preocupasse, pois ainda tinha alguns anéis, correntes de ouro e seu cavalo para dispor-se, e isso seria o suficiente para manter suas despesas pelo mínimo por 6 meses, com um certo conforto. Foi com os olhos embaçados e o coração confrangido que Estela viu Júnior e seu cavalo sumirem, deixando apenas uma nuvem de poeira para trás. A velha criada fechou a custo o grande portão de ferro e, conformada, seguiu rumo aos seus afazeres. O funeral de Inês foi discreto, porém cheio de flores do campo, rosas do seu próprio jardim, muitas orações e canções religiosas, que ela tanto apreciava. Júnior foi somente ao enterro e permaneceu distante, onde não pudesse ser avistado por Júlio, nem pelos curiosos. Pela primeira vez sentia-se totalmente só, sem rumo e tendo que encarar uma vida modesta e ter preocupações que nunca tivera, como poupar alguns tostões para que não lhe faltasse o básico para sua sobrevivência. Até mesmo suas preferências alimentares teriam que ser alteradas. Enquanto isso, Júlio sentia-se aliviado, pensando que o filho não vindo evitou assim mais um escândalo. Ao mesmo tempo, ruminava o remorso pela enfermidade que lhe tirara Inês. Dr. Lauro, que acompanhava o cortejo, viu claramente Inês tentando alcançar Júnior, chamando-o desesperadamente. Depois começou a gritar que o amava, que seu pai pagaria por tudo o que lhe fizera e que ela não o abandonaria jamais. Júnior parecia fingir que não ouvia e saiu rapidamente, o que a magoou muito. Agora era seu amado filho que lhe dava as costas. O que teria feito para que ele agisse assim? Sempre lhe dera o único bem mais precioso que possuía, seu amor. Começou a indagar se Deus abandonara também. Sentou-se num banco mais isolado, pois não queria que nenhum curioso a visse e incomodasse-lhe com perguntas inconvenientes. Percebera que um enterro findara e ainda havia muitas pessoas a andarem pelo cemitério.
Não tolerava mais o peso de sua cabeça e deu vazão a toda a tristeza e abandono que feriam seu coração. Chorou convulsivamente até que ficou exausta e adormeceu. Sonhando, ouviu sua mãe chamando-a para que entrasse, pois a noite se aproximava e estava frio. Ela entrou correndo, escorregou no assoalho encerado, foi ao chão e bateu no pé da enorme mesa de madeira maciça que havia na copa. A mãe ofereceu-lhe a mão, já enrugada, e assim conseguiu levantar-se. Foi até o seu quarto e, quando olhou no espelho, viu que havia sangue em sua têmpora direita. Percebeu também que ainda era uma menina, não mais que uma criança. Sua mãe chegou trazendo o emplastro e suavemente o colocou no ferimento. Puxou-a de encontro ao peito, abraçou-a, beijou-lhe a testa febril. Sentou-se em sua cadeira de balanço, pegou a filha no colo e começou a cantar baixinho uma singela canção que falava de campos floridos, pássaros, borboletas, cascatas e o céu azul. Assim Inês acalmou-se e sentiu um leve torpor, como se estivesse embriagada e não sedada, viu mais o doce semblante materno.